Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um dia da jornada Além do Horizonte. O nosso intuito, quando concebemos essa jornada, foi simplesmente mostrar que as doenças oculares existem, mas também mostrar como as pessoas podem lidar com elas, como elas podem melhorar, como elas podem se adaptar a esses problemas. Então, a nossa ideia como médico é sempre tratar o paciente ou enxergar o paciente de uma maneira global, né? Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e sou especialista em tratamento de doenças da retina. O objetivo dessa jornada, como eu já falei anteriormente, é contar histórias que possam inspirar, motivar e informar as pessoas, tendo como pano de fundo as doenças oculares. Essa jornada ela vai se basear apenas em informações oferecidas ou baseadas em dados científicos. Nós, na maioria das pessoas que veio aqui, que é convidado, e os médicos da Retina Pro, vão falar tudo sobre a ótica da ciência. A gente em nenhum momento vai sugerir um tratamento alternativo, uma terapia que ainda não está comprovada cientificamente, ou algo que não esteja de acordo com os preceitos da academia médica. Pessoas que ainda não estão inscritas no canal do YouTube, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, cliquem no sinalzinho no sino de notificação para poderem ser avisadas de quando vão começar as lives. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é as inflamações oculares, né? As inflamações oculares têm um nome genérico de uveites, que o termo vem da úvea. Daqui a pouco o nosso convidado já vai explicar o que é úvea. Então, quando a úvea está inflamada, você tem uma coisa chamada uveíte, né? E que um grande sinal é quando o olho fica vermelho e doendo. Então, um sinal de alerta para você ter uveíte. Então, vou chamar aqui meu primeiro convidado, que é o professor Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Seja bem-vindo. Se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito boa noite, doutor Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui. É uma honra participar dessa live e compartilhar aprendizados e uma mensagem positiva para o nosso público. Legal. Eu sou Marcelo Souza e faço mestrado em administração na Universidade da Amazônia. Sou especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, Professional and Self-Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e Analista Comportamental. Sou administrador e proprietário da Enterprise Coaching e da Enterprise Hunting. Espero agregar conhecimento. Vale ressaltar também que sou percussionista amador, toco pandeiro, tuba, tabaco e carrom. E você está devendo uma música ao vivo aqui para os nossos amigos, para a nossa família. Eu sei que você toca violão e a gente tem que fazer um som, pode ser na Retina Pro, na sua casa ou na minha. Vamos fazer aqui depois ao vivo. Da live. Tá bom, beleza. Legal. Bom, Marcelo, tu és também o idealista de um grande projeto que a gente vai citar um pouquinho aqui hoje, né? Que é o Startup 50+, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal. Já dar uma palhinha aí rapidinho dele? Exatamente. O movimento Startup 50+, ele busca fortalecer o empreendedorismo maduro e a reinvenção do trabalho de profissionais com 50 anos ou mais. Então, esse movimento surgiu pela Enterprise e já conseguiu diversas empresas parceiras, patrocinadoras e apoiadoras desse movimento. Uma delas é a Retina Pro, a Fox, o Movimed, que já apareceu aqui com o Dr. Eric, e também o Sebrae Lab, especialmente o Sebrae Lab, que é o espaço de inovação e criatividade do Sebrae. Então, legal. Muitos eventos presenciais e online com conteúdo digital no portal da Enterprise compartilham o espírito empreendedor dos profissionais maduros. Interessante para a gente assistir. Legal, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Meu outro convidado é o Dr. Edmundo Almeida,
médico lá da Retina Pro. Bem-vindo, Edmundo. Só precisa abrir o teu microfone aí. Eu sou Edmundo Almeida, médico oftalmologista formado na Universidade Federal do Pará. Fiz meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e depois meu pós-doutorado em Paris. E hoje sou professor da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará também. E, evidentemente, médico da Retina Pro. Legal, então vamos direto, né? Vamos conversar aqui rapidamente. A ideia, Marcelo e Edmundo, como a gente sempre fala, né, é uma conversa bem informal mesmo, quando você estivesse na mesa de jantar de casa e estivesse trocando uma ideia. E aí vocês também, Edmundo, pode fazer pergunta para o Marcelo também pode perguntar qualquer coisa que tenha dúvida sobre o tema e a gente vai bater essa bola aí. Edmundo, aí eu comecei falando da uveiite, né, que é uma causa importante de dor e olho vermelho, né? Eu queria que você definisse para a gente como é que o que é a uveiite, na verdade. Uveiite é a inflamação da úvea, né? O que é úvea? É a segunda camada do olho. A gente tem a camada externa, né, que é a esclera, tem a intermediária, que é a úvea, e tem a interna, que é a retina, onde já foram abordados vários temas sobre isso. Então, a inflamação da úvea, como ela está muito juntinho ela inflama a retina, né? Então, a inflamação da úvea a gente chama uveíte. E, às vezes, ela também está junto do nervo óptico, uveopapilite, uveoretinite, né? Uveoesclerite, porque também está junto da esclera. Mas, basicamente, a inflamação da úvea a gente chama de uveíte. Tá. E a uva é uma coisa que a gente consegue ver a olho nu? Se a pessoa consegue avaliar o olho nu? Não dá para ver a olho nu, porque ela é uma camada intermediária. Ela fica abaixo da esclera, que é o branco do nosso olho, né? Certo. Então não dá para a gente ver olho nu. Perdão, até dá, né? Porque a íris faz parte da úvea, né? Então a íris também dá, a gente só fica pensando na úvea posterior, mas na úvea anterior a gente vê a íris. A nossa íris é parte dessa segunda camada do olho, né? Legal, então essa parte colorida do olho é uma parte da úvea, né? Então a inflamação dessa parte pode dar a uveíte, né? Legal. E Marcelo, assim, a gente sempre está ao longo dessas semanas aí conversando com as pessoas e a nosso grande intuito, assim, como é que a gente pode lidar com essas questões, né? Tem muitas pessoas que têm problemas oculares, alguns problemas, às vezes, uns mais graves, outros mais leves, mas sempre é uma grande dificuldade você lidar com isso. A gente estava falando da questão da neuroplasticidade, né? E você se adaptar a essas situações. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que as pessoas podem lidar com notícias ou situações que levem a essa coisa do medo, da angústia? Bom, existe uma capacidade natural e biológica do ser humano que vocês bem conhecem, sabem lidar a respeito, que se chama neuroplasticidade, você comentou, também conhecida como plasticidade cerebral. Nada mais é do que a capacidade do ser humano de construir novas redes neurais para se adaptar às novas experiências, às novas adversidades. Uma criança, por exemplo, pode ter dificuldade para colocar a linha na agulha, mas tem facilidade para falar qualquer idioma, porque ela tem uma neuroplasticidade muito sensível até os 10 anos de idade. Mas é um sofisma pensar que só crianças têm a neuroplasticidade aguçada. Nós podemos desenvolver a neuroplasticidade em qualquer idade, qualquer faixa da nossa vida. Então, um exemplo para entender fácil a neuroplasticidade, se a gente quebra, por exemplo, um dedo mindinho, se ele quebra, ele vai se calcificar ao longo do tempo de maneira natural, apesar da dor, da inflamação, e não pode ser de forma tão harmônica quanto antes, se não houver um tratamento. O nosso organismo faz esse serviço, procura caminhos para reorganizar o nosso dedo, mas com a atuação de um ortopedista, o seu dedo fica ainda mais saudável, sendo tratado da melhor maneira, de maneira mais harmônica. Então, quando a gente tem um problema psíquico, emocional, a ajuda de um psicólogo ajuda na neuroplasticidade, ou de um neurologista. Se a gente tem um problema oftalmológico, a ajuda
de um oftalmologista ajuda também na nossa plasticidade corporal e assim sucessivamente. Então, precisamos confiar na nossa capacidade cerebral e mental de superar nossas próprias adversidades. Isso exige um pouco de autoconhecimento. Então, daqui a pouquinho a gente vai abordar um pouco mais dessa questão do autoconhecimento, né? Como é que a gente pode utilizar isso. Edmundo, então a gente já sabe o que é a uveíte, né? E quais são os tipos de uveíte? Falaste que tem uma que é mais para trás, uma mais para frente, né? E aí já indo um pouquinho mais além disso, quais são os sintomas de uma e de outra? Eu queria começar pelo que o Marcelo falou a respeito da plasticidade e da nossa sensibilidade dos nossos órgãos, né? Então, o mecanismo de defesa do corpo é a dor, é a inflamação. Então, quando você tem algum órgão que não está bem, ele sinaliza para você, olha, o teu estômago não está bem, você está com dor de estômago, né? Você está com dor no olho, né? Ou ele sinaliza através de sinais também, né? Por exemplo, no olho a gente vê muito o olho ficar vermelho, né? O olho ficou vermelho e tem alguma coisa errada. Nosso olho não fica vermelho, né? E aí é um sinal de inflamação. O olho está inflamado. Agora, que tipo de inflamação esse olho ficou vermelho? Foi um trauma? Foi uma coceira no olho que derramou sangue? Ele ficou aquela hemorragia subconjuntival? É uma conjuntivite, né? Ou pode ser uma uveíte. Bom, dentro dessa pergunta que o Alexandre fez, a uveíte ela pode ser anterior, quando acomete essa parte colorida do nosso olho, que é a nossa íris. Ela é posterior a essa camada que a gente não vê, que ela fica abaixo dessa camada branca do olho, que é a uveíte posterior. E o intermediário entre as duas, né, é a uveíte periférica, que a gente chama, né? Então, são as três formas, né, que a gente tem de uveíte, e ainda mais quando inflama todos os segmentos, né, a gente tem a panuveíte. Essa é a classificação da oftalmologia a respeito disso. Uhum. E quais são os sintomas, Edmundo, quando essa inflamação dá na frente e quando dá atrás do olho? Assim, atrás na parte posterior do olho, sim, né? Sim. Normalmente, na frente, ela dá muita dor, né? A pessoa sente muita dor, incômodo à luz, né? A fotofobia, a visão turva um pouquinho e o olho fica bastante vermelho. Quando ela é posterior, ela dá pouco sinal inflamatório, o olho não fica não fica tão vermelho e não dá sinais de dor, mas dá um sinal muito importante, talvez até o mais importante, que é a baixa de visão. Opa, minha visão está diferente, eu estou sentindo alguma coisa estranha, né? Então é um sinal, a baixa de visão é o sinal principal da uveíte posterior, sem dúvida. Legal, então quando dá na frente do olho, vermelhidão, dor e sensibilidade na luz, né? Quando dá para trás, a visão fica embaçada. Legal, bacana. Marcelo, então, esses pacientes, como a gente estava falando, né, eles podem se adaptar através da neuroplasticidade para tentar se autoconhecer melhor, né? Mas quais são as ferramentas que uma pessoa pode lançar para ter esse autoconhecimento ou para enfrentar esse tipo de situação? Bom, ao enfrentar esse tipo de situação, a gente logo percebe a primeira fase de resistência. O nosso cérebro, logo de cara, não reconhece o caminho mais confortável e busca o modelo antigo, um pouco mais confortável. Surgem reclamações, procrastinação, insegurança, uma infinidade de desculpas para fugir da necessidade de mudança. E a dor, como o Dr. Edmundo muito bem ressaltou, é um chamado do organismo, da natureza humana para a mudança. Então, a gente não pode se esconder atrás do medo e da dor. O nosso cérebro muda quando vivemos novas experiências em qualquer idade, quando temos novas percepções sobre os fatos, ou desenvolvemos uma nova competência, um novo talento, um novo aprendizado, e quando modificamos o nosso comportamento. Tem até uma palestra legal, talvez vocês tenham assistido, da doutora Lara Boyd, da Universidade de Colômbia Britânica, que fala sobre toda essa necessidade de transformação do cérebro por meio de pequenas mudanças de hábitos e de aprendizados diários. Edmundo, bom, a gente estava falando das uveites, né? Tu falaste dos sintomas principais,
E como é que a gente diagnostica, né? Uma coisa que a pessoa pode... a gente já falou que não vai conseguir olhar a olho nu em casa, né, para ver se está com uveiite ou não, mas como é que a pessoa diagnostica, tem esse diagnóstico, né? Basta ir no oftalmologista, é um diagnóstico que ele é simples de ser feito, precisa fazer algum exame mais complexo, essas inflamações no olho, como é que elas são diagnosticadas pelo médico? Essas inflamações, no caso da uveite anterior, a gente vê no biomicroscópio, que é um aparelho que a gente usa, que o paciente coloca o queixinho, a gente joga uma luz e olha no microscópio, a gente identifica células inflamatórias sobrenadando no humor aquoso, que é o nosso líquido do olho. A gente verifica também acúmulos desses leucócitos na face posterior da córnea, que são chamados precipitados ceráticos. Às vezes, a formação de nódulos também na íris, né? E existe um aumento do conteúdo proteico, né, no humor aquoso, que é o líquido do olho. Normalmente, quando a gente olha, por exemplo, um copo d'água, a gente não vê a água, né? É absolutamente transparente. E o humor aquoso também, que é esse líquido dentro do olho, ele é absolutamente transparente. E a gente consegue ver que ele perdeu um pouco a transparência nesse exame. Quer dizer, o diagnóstico da uveite anterior, ele é efetivamente biomicroscópio, a olho nu. É muito difícil a gente conseguir, a não ser nos casos muito exuberantes, muito avançados, talvez com uma lupa a gente consiga dizer alguma coisa. Mas, efetivamente, necessita de um exame nesse aparelho para a gente identificar esses sinais, além dos sintomas que a pessoa vem referindo, né? Tá, né? Então tem todos esses sintomas, sinais que você falou, né? Mas é importante lembrar dos sintomas que você falou anteriormente, né? E a uveite, quando é para trás do olho, tem algum exame que a gente lança a mão para diagnosticar? Lá para trás, a gente vê também com esse mesmo aparelho a presença de células inflamatórias já na geleia vítrea, né? Lá na parte posterior do olho, onde tem uma geleia, né, que chama vítreo, a gente vê células inflamatórias também. Elas também perdem a transparência, né, pelo processo inflamatório. E a gente vê lesões já nessa camada que é a úvea, né? Muito embora tenha dito que ela é externamente opaca pela esclera, né? Porque tem a esclera, mas internamente a retina tem uma transparência que nos permite ver a coroide, né? Que é a parte da úvea, né? Então a gente identifica esses processos inflamatórios, infecciosos, no exame da biomicroscopia, que é esse aparelho que eu falei para vocês, mas também no exame que a gente coloca um óculos aqui na cabeça com foco e com uma lente a gente identifica também, vê toda a região, toda a retina e toda a úvea. E a partir daí você tem exames acessórios, né? Nós temos hoje a tomografia de coerência óptica, né, que é um exame que veio revolucionar a parte da uveologia e retinologia, né? Então, isso é uma coisa fundamental, sobretudo quando há baixa de visão, para a gente estudar em que camada exatamente está a lesão, né? Esse é um exame importante. E o outro exame, que já foi falado em outras lives aqui, é um exame que a gente toma um remedinho, né? Um corante, e ele mostra os vasos da retina, mostra os vasos da coroide, e a gente identifica também os processos inflamatórios. Além da retinografia, que é o que o Luciano falou no retinopatia diabética, né, de identificar com uma fotografia do fundo de olho. Então, são exames assim que se complementam, né, na medida da necessidade que a gente busca um diagnóstico do que está causando aquela uveite, para depois partir o tratamento. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa. Uma vez conversando com o professor Cristóvão Diniz, ele me disse que quando você, por exemplo, nasce um gato, você amarra o olhinho dele de um lado, né? E aí, quando você abre daqui a um mês, aquele gato não enxerga mais porque não houve desenvolvimento da visão, né? Então, quando ele estuda o cérebro, ele vê a migração das células responsáveis pela visão para outro segmento. Então, a gente percebe isso nos pacientes que começam a apresentar baixa de visão e eles começam a ficar com a audição aprimorada. Hoje à tarde eu estava operando um paciente que só tem um olho, estava com descolamento de retina, e aí quando eu vi que ele estava muito atento, e às vezes a gente, quando está no automático, né, a gente fica às vezes
brincando, falando coisas que não tem nada a ver com a cirurgia, muitas vezes, né? Quando a cirurgia está tranquila, a gente faz um comentário. Aí eu disse para ele assim, olha, cuidado, pessoal, que esse homem está com o ouvido aqui, está escutando tudo, né? Disse, doutor, depois que eu perdi a minha visão, a minha audição melhorou muito. Foi interessante que isso foi hoje à tarde, né? Ele referindo isso, como essa plasticidade neuronal acontece, melhorando os outros sentidos, né? E eu me lembro da nossa convidada passada, que é a Luísa, falando episódios com ela, né? Uma vez, certa vez, eu estava na casa da minha mãe e o meu irmão chegou no carro e abriu a porta. Aí ela disse assim, o tio Alberto chegou. Aí eu olhei assim, não tinha visto o Alberto, né? Eu disse, não, como o tio Alberto chegou? Eu disse, não, eu senti o cheiro dele. Olha aí, o cheiro dele, que ele estava lá na rua ainda. Como desenvolveu esse outro sentido dela. Então, é só para reforçar o que você está falando, dessa plasticidade que todos nós temos, nos órgãos da locomoção também, né? Então, por aí vai. Exatamente, bem ressaltado, doutor. Novas sinapses acontecem com o treino mental, inclusive a plasticidade cerebral, novos movimentos no nosso cérebro. Pessoas poliglotas, por exemplo, possuem a circunvolação ocular esquerda bem desenvolvida. Na câmera está na direita, né? Mas aqui é a esquerda. Então, as pessoas poliglotas possuem, resumindo, uma inteligência linguística muito bem desenvolvida. Músicos, por sua vez, possuem uma circunvolação de Heldt bem desenvolvida, ou seja, uma inteligência provavelmente lógico-aritmética e uma inteligência musical bem desenvolvida. E taxistas, por sua vez, possuem o hipocampo bastante desenvolvido, ou seja, uma inteligência espaço-temporal, calculando espaço, localização, distância. E vale ressaltar, inclusive, por outro lado, doutor, que a inatividade e o desuso geram alterações estruturais e neuroquímicas no cérebro. Por exemplo, o declínio motor, o declínio sensorial, o declínio cognitivo. Então, isso é muito perigoso. Tudo aquilo que não está se renovando, tudo aquilo que não aprende algo novo, na verdade, está declinando, está morrendo. Então, precisamos renascer, ainda que simbolicamente, com o nosso aprendizado contínuo, preferencialmente até o fim da vida. Legal, perfeito. E Marcelo, como é que quais as ferramentas você pode sugerir para uma pessoa que está com esses problemas, né? Então, uma pessoa que tem algum diagnóstico ruim ou alguma deficiência sensorial, tem alguma metodologia, alguma forma dela tentar estimular essa neuroplasticidade? Bom, primeiro ela deve procurar a Retina Pro, fazer um bom diagnóstico, procurar um tratamento médico adequado. Em seguida, para fortalecer a sua automotivação, o seu autoconhecimento, é muito importante preparar o seu terreno para que os seus exercícios gerem resultados. Então, vale a pena enriquecer o seu ambiente de estímulos. Primeiro, com boas companhias. Se as companhias não forem tão boas, a gente passa a tratar bem as pessoas e elas se tornam boas companhias. A reciprocidade vai acontecer. A gente precisa, é claro, de uma alimentação adequada, sono e descansos adequados. Um outro exercício fundamental que vai funcionar com esse ambiente enriquecedor é um diário de bordo. Então, vale a pena, pouco antes de dormir, à noite, você exercitar um diário. Pode ser um diário à sua maneira, da maneira que o seu pai, sua mãe, sua avó lhe ensinou, seu professor, ou um diário que eu costumo passar para meus alunos e clientes, respondendo 3 perguntas antes de dormir. Primeira, por que valeu a pena viver hoje? Essa pergunta vai te ajudar a ressaltar tudo que foi positivo no seu dia. Segunda pergunta, se eu pudesse voltar no tempo até hoje de manhã, o que eu faria? Essa pergunta vai ajudar a aprender consigo mesmo. Terceira pergunta, quais as atitudes relevantes para amanhã? Então, essa pergunta vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor gradativamente a cada dia. E aí você faz uma oração, uma reflexão que envolva gratidão preferencialmente para se sentir melhor a cada dia. Então, recapitulando e resumindo, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Se eu pudesse voltar no tempo até hoje de manhã, isso é só uma metáfora, claro,
o que eu faria e quais as atitudes relevantes, importantes para amanhã. Claro que se você meditar de manhã, isso é muito saudável também, e se você agradecer as pessoas ao seu redor, que são importantes na sua vida, melhor ainda. Quer fazer a diferença? Faz uma carta de gratidão, então, que muitas pessoas vão ficar felizes. Se não puder escrever a carta, pede para alguém. Se não puder, grava um áudio, manda um e-mail, que todo mundo gosta de receber gratidão e amor de quem tanto se importa e de quem tanto ama, não é verdade? Perfeito, pô, sensacional, muito bacana. Eu lembro desse exercício de gratidão que fizeste uma vez com a gente, né? Uma coisa que realmente é uma coisa que é simples, né? Você escrever uma carta agradecendo, né, a alguém, né? É um exercício simples, né? Que a gente pode fazer a qualquer momento e realmente é transformador, né? Às vezes a gente passa muito tempo na vida e não agradece as pessoas às vezes que estão do teu lado, né? Edmundo, como é que a gente trata, então, Veit? A gente já viu aqui, a gente já tivemos a definição, já falamos dos sintomas, né, que é o Veit na frente do olho dá mais olho vermelho, fotofobia e dor, a de trás dá mais embaçamento, já falamos que o diagnóstico pode ter vários tipos de exames, né, e como é que a gente trata, né? Como é que a gente trata o Veit? Tem tratamento para o Veit? Não tem tratamento? A Veit anterior tem mais alteração reumática, né? A posterior é mais infecciosa. Eu queria que tu fosse abordar esses temas aí rapidamente para a gente. Pois é, o tratamento vai depender efetivamente do diagnóstico etiológico, da causa, né? Da causa. Agora, é bom lembrar que o mundo evoluiu e a medicina acompanhou isso, né? Então, tem doenças que a gente não conhecia no passado, por exemplo, a uveíte facoanafilática, a uveíte decorrente de doenças inflamatórias tipo tuberculose, que a gente não conhecia, não tinha como tratar, né? Agora, o problema todo, muito embora eu falei ainda há pouco, né, a gente tem que saber a causa para tratar, muitas dessas vezes, essa uveíte, em torno de 40%, por exemplo, da uveíte anterior, a gente não consegue saber a causa. Mas a gente trata e fica bem, e melhora. Mas só que são doenças que voltam, né? E é importante frisar também que a uveíte, ela é uma das... tem uma particularidade interessante das inflamações do olho, dessa camada do olho, que ela varia muito com o estado emocional da pessoa, né? Com o bem-estar da pessoa, que ela está bem, né? Quando ela se deprime por algum momento, por a perda de um ente querido, por a perda de um relacionamento, por uma doença de um companheiro, né? Ela tem algum fator agravante, uma decepção qualquer, uma decepção no meio empresarial, fechou a minha empresa e tal, ele se deprime imunologicamente e aí a doença aparece. A uveíte é um dos sinais, né? Então, todos nós temos o nosso órgão de choque, né? Uns que adoecem quando o estômago sinaliza que você não está bem. Olha, você tem que buscar o equilíbrio, que você não está bem, você se estressou demais, está aborrecido demais por alguma questão, o seu estômago dói. Outros têm angina, né? Outros têm artrite, né? Começa a aparecer dor, né? E também tem a uveíte. Então, a uveíte é um sinal. A gente, paradoxalmente, essas doenças nos acontecem para chamar a atenção que a gente tem que buscar o nosso equilíbrio energético, espiritual, mental e corporal também, né? Quer dizer, buscar energias que façam com que a gente volte, né? Então, a uveíte sinaliza para você, olha, você não está bem, né? Você teve uma recidiva, né? Então, tem doenças que a gente não sabe a causa, efetivamente, mas a gente sabe tratar. E cada dia, com a evolução da farmacologia, a gente tem produtos novos no mercado, né? Que vão efetivamente tratar a uveíte. Mas tem que ter muito cuidado, como todo medicamento, né? Ele tem seus efeitos colaterais também, então tem que ser muito bem pensado, muito bem dosado. Então, a gente não pode pegar um colírio que ficou bom da uveíte, que a gente usa rotineiramente, que é o corticosteroide, e ficar usando indefinidamente sem uma orientação médica. Você pode ter um glaucoma decorrente do uso do corticoide, você pode fazer uma catarata decorrente do uso do corticoide. Quer dizer, ela tem que ter uma medida certa, né, um equilíbrio certo.
Quando a gente tem, tu estás falando da anterior, né? Basicamente, a reumática, né? Nos valemos também dos reumatologistas, encaminhamos, né, para pesquisa, né, para definir se o paciente tem ou não tem uma doença reumática, porque às vezes a uveíte é o primeiro sinal de uma doença reumática, né? E a gente tem que buscar isso, porque sempre a gente tem que buscar a causa. E quando você procura tudo, vasculha tudo, pede tudo que é tipo de exame e não encontra, a gente chama isso de idiopática, né? Eu, quando dou aula para os meus alunos, eu digo assim, olha, esse é um termo que a medicina cunhou para expressar a nossa ignorância médica, né? Porque tudo tem que ter uma causa, concordam comigo? Né? Se tem efeito, tem uma causa, isso é uma lei física, né? E a gente não sabe, né? A gente não sabe a causa. Efetivamente, às vezes vasculha e não sabe a causa. Sabe tratar, né? A gente trata, melhora, fica bem, mas tem recidiva, quer dizer, tem volta, né, da uveíte anterior. Isso no que tange a uveíte anterior que você perguntou. Legal, então só para recapitulando, né, as uveites anteriores é muito, em algum percentual significativo, o paciente pode estar associado a doenças reumatológicas, né? Já aquelas uveites que ficam lá para trás, que dão mais embaçamento, mais associadas às doenças infecciosas, né? Tipo toxoplasmose, né, tuberculose, como tu bem lembraste, né? Sífilis, né? Que está vendo um aumento grande no número de casos de sífilis agora no mundo, né? Enfim, todas essas doenças infecciosas podem dar também uveíte posterior, né? Marcelo, e assim, tu falaste nessa coisa, né, da pessoa voltar ao equilíbrio, se centrar, né? O Edmundo falou muito essa coisa da gente tentar procurar o caminho do meio, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da meditação, né? Você tentar procurar realmente se autoconhecer, respirar e tentar literalmente se posicionar melhor como um ser humano, né? Você costuma utilizar isso nas técnicas que você utiliza lá de gestão de pessoas? Utilizo. Inclusive na minha própria vida, ajuda no meu equilíbrio emocional, no controle da minha ansiedade. E existem vários tipos de meditação, mas sempre parto do pressuposto que o simples é melhor, mais prático, mais produtivo. Então, para quem nunca praticou a meditação e muito ouviu falar, vale a pena pela manhã, pode ser pouco antes do café da manhã, logo depois do café da manhã, enquanto você está revigorando as suas energias, concentrar-se num único ponto, por exemplo, o batimento do seu próprio coração, sentar numa postura adequada, ereta, e concentrar-se e pensar apenas na sua respiração. Então, pense apenas na sua respiração, pense em cada batida, em cada movimento do seu coração. Se você ainda tiver dificuldade para se concentrar, comece a contar, de 1, por exemplo, até 4 minutos. Curiosamente, essa técnica, que também é tibetana, eu já fiz isso numa sessão de psicoterapia. E quando eu fazia psicoterapia, toda vez que eu entrava, antes de sair falando ansiosamente sobre sentimentos, pensamentos, emoções, o psicólogo, antes de qualquer coisa, senta aí, relaxa um pouco, ajusta a postura, concentra na respiração, um único ponto, pensa só nela. Então a gente tende a alinhar, a gente tende a harmonizar e canalizar nossos pensamentos para pensar antes de falar, respirar antes de se movimentar, e as energias ficam alinhadas para um dia realmente produtivo. Se você tiver dificuldade para meditar numa posição de flor de lótus, que isso implica a superação da inércia, o que gera um certo desconforto na coluna para quem está começando, você pode começar meditando sentado no sofá, não tem problema. Se ainda assim você tiver muita dificuldade, você deita com um travesseiro nas pernas. Você deita com um travesseiro nas pernas e faz o exercício da respiração, contando de 1 até 4 minutos, concentrando na batida do seu coração, na sua respiração. E aí você tende a canalizar melhor essas energias, tende a ficar menos explosivo, menos ansioso, menos raivoso, menos acelerado, e ter um dia mais produtivo, mais harmonioso. Vale a pena
você experimentar a meditação que está assistindo, caso não tenha experimentado. Me faz muito bem, eu necessito bastante, e quem vai experimentar vai adorar, eu tenho certeza. Edmundo, e eu queria que tu comentasse rapidamente, né, uma das causas mais comuns de uveíte no Brasil, perdão, é a toxoplasmose, né? Será que tu consegue falar? Que a gente já está no finalzinho aqui. Será que tu consegue falar rapidamente sobre a toxoplasmose? Rapidamente. A toxoplasmose, a gente fala sempre que é transmitida pelas fezes dos felinos, né, do gato que fica em casa, né? Ele é o principal hospedeiro do toxoplasma, e a gente se contamina com ele e desenvolve a doença. O que é interessante saber é que esse parasita, ele fica dentro da célula, a gente trata, mas essa parte que está intracelular, dentro da célula, a medicação não chega. Então, ela explode de vez em quando novamente. Você tem recidiva da toxoplasmose. Então, o ideal, claro, em toda doença, é você evitar adoecer, evitar a infecção, né? Mas hoje tem estudos mostrando que a água é um dos grandes transmissores da toxoplasmose, né? Então, essas cisternas, né, que o gato defeca ali dentro de alguma forma, contamina toda a família, muita gente doente, e às vezes, o que é interessante, é que ele dá a doença no corpo todo, né, infartamento ganglionar, febre, mal-estar, e posteriormente ele dá no olho. É muito raro, ele dá concomitante no olho, e posteriormente ele dá no olho. É muito interessante isso. Mas eu queria falar uma coisa rápida, já que no final, que eu esqueci de falar, Alexandre, é uma doença chamada oftalmia simpática, quando você lesa o olho, né, por trauma ou por cirurgia também, que é muito raro, e você tem lesão no outro olho. Foi assim que o Braille ficou cego, né? Ele lesou um olho e perdeu o outro olho pelo mecanismo de autoagressão, né? Mecanismo imunológico. E assim, o avanço da farmacologia mostrou o tratamento. Disse que raramente você, por um problema desse, uma doença dessa, você perde a visão do outro olho, né? Mas é muito curioso a gente saber que quando você tem um trauma no olho perfurante, tem que ser perfurante, não contuso, né? Um trauma perfurante, ele pode dar problema no outro olho, no olho bom, sabe? Então é bom ficar esse alerta aí. É legal, um caso bem comum, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Quando você perde a integridade do olho, né? Geralmente um trauma, perfura, ou qualquer coisa, um acidente de carro, alguma coisa, você tem que ficar de olho no outro lado mesmo, bem lembrado. Marcelo, bom, a gente está chegando aqui nos 40 minutos da nossa live já. Quando é bom, é rapidinho, assim meio passa num piscar de olhos. Eu queria que tu deixasses Bom, eu fiquei de cobrar do Startup 50+, né? Fala um pouquinho mais aí do que é esse projeto, que eu acho que é muito interessante para pessoas que podem... E aí depois eu vou pedir as tuas considerações finais. Fala um pouquinho do Startup 50+, o que é um projeto voltado para pessoas mais maduras, né? Fala um pouquinho mais sobre ele. Bom, esse movimento que a Enterprise e várias empresas parceiras construíram, ele fortalece o empreendedorismo maduro. Eu também tenho pesquisas científicas no meio da reinvenção do trabalho de profissionais com 50 anos ou mais, e você pode conhecer acessando o canal da Enterprise no YouTube. Enterprise, que se escreve Enterprise, né? Coaching. Enterprise Coaching. Aí você coloca lá Startup 50+, e vai ver entrevistas com profissionais maduros, que o Edmundo Rosa, o doutor Edmundo Rosa, já participou e contribuiu bastante. Obrigado já participou. pelo elogio, hein? Perdão, Edmundo Almeida. A mim foi um elogio. Exatamente. O doutor Edmundo Almeida já contribuiu bastante. A empresa Clube do Corte também, com a Dona Graça, enfim, muita gente já contribuiu muito com conteúdo qualificado, dicas de empreendedorismo, gestão do tempo, finanças, inovação em modelos de negócio, muita coisa legal. Vale a pena você conferir. Bacana. Em breve, após a pandemia, teremos os eventos presenciais. Legal. E é um evento focado para a pessoa, como o próprio nome fala, né, acima de 50 anos. Bem bacana. Marcelo, a tua dica final, o que tu queria encerrar e deixar aqui de recordação para as pessoas que ficaram nos ouvindo hoje, estão podendo
passar por algum problema. Você deu aquelas 3 dicas que eu achei sensacionais, mas qual é uma outra mensagem que você queria deixar, uma mensagem final aqui? Como bom filósofo, né, que também sou, graças a Deus, uma reflexão por meio de uma pergunta. Qual foi a última vez que você aprendeu algo relevante para a sua vida? Será que chegou a hora de você aprender algo novo? Legal, bacana. Porra, muito bom. Edmundão, sua mensagem final pode ser sobre o Veit, pode ser sobre a vida. Assim, eu acho que buscar o equilíbrio através da meditação, né? Através da oração, através de uma atitude no bem, né? Tem várias formas de você buscar, né? Esse equilíbrio, né? O Veit, eu falei, é um dos sintomas importantes para mostrar o seu desequilíbrio, dependendo de se for o órgão de choque da pessoa, né? Tem o órgão de choque que às vezes é na garganta, a pessoa tem inflamação na garganta, né? E tem dor muscular, tem dor, como eu falei, da artrite, né? Então, assim, os órgãos nosso corpo expressa o desequilíbrio da nossa alma, do nosso ser, do nosso cérebro, da nossa mente, né? Então, assim, mas basicamente no Veit, uma coisa importante, Alexandre, que eu acho que é importante, olho vermelho, né? Então, olho vermelho pode ser muita coisa, né? Ele pode ser uma simples uveíte, né? Simples uveíte, mas pode ser uma simples conjuntivite alérgica, uma conjuntivite bacteriana, uma úlcera de córnea, uma uveíte, né? Então, assim, uma inflamação na retina. Então, tem várias causas, né? Um manancial grande, quer dizer, o sintoma olho vermelho, a pessoa ficou com o olho vermelho, ela tem alguma coisa no olho, ponto. O nosso olho não é vermelho, a não ser que você usou algum remédio, enfim, alguma substância, mas nosso olho, quando se mostra vermelho, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. E é preciso saber a causa. Né? É preciso saber a causa. Porque às vezes a causa é simples, entendeu? Você não fica pensando em coisas, sei lá, eu estou com uma retinite, eu estou com uma inflamação na uva, eu estou com uma tuberculose, eu estou com citomegalovírus, eu estou com herpes, a úlcera de córnea, né, que também leva ao olho vermelho. Então, olho vermelho, tenham cuidado. Ele é o primeiro, normalmente é um dos primeiros sinais de que o olho não está bem, que há uma inflamação no olho. Ponto. Agora vamos buscar que tipo de inflamação é essa, onde está essa inflamação. Então, é não brincar com isso, não dar menos importância, né? E assim, a vida é levar a vida bem, né, feliz, né, vendo. Eu gostei muito. Vou falar uma coisa particular, que minha filha entrou aqui, esse pai fez um sinal para mim que eu estava aqui olhando para baixo, eu estava notando essas 3 coisas que ele falou, que eu achei importantíssimas, sabe? Você no final do dia, né, fazer essa reflexão com você mesmo, né? O que eu fiz de bom, né? O que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, e o que eu vou fazer no dia seguinte, qual é o meu planejamento, né? Então, eu anotei aqui, eu estava nessa hora anotando, não estava vendo celular nem nada, não. Mas foi muito bom. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença, você sempre dando ajuda para a gente lá na Retina Pro. Eu fico muito grato de você estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou dar aqui as mensagens finais. Então, o pessoal que não se inscreveu ainda no grupo do WhatsApp, se inscreva, clica lá no sininho para receber as notificações, né? Edmundo, obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Top de novo. Valeu. Tchau. Valeu. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.